Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. A gente começa nosso encontro hoje assim. Jesus chamou, mandou partir. Não há riqueza que vai nos seguir. Na estrada de barro, na poeira do chão. A força da vida vem da oração. De graça, recebi de graça, vou levar. Jesus nos envia na missão de curar. 2 a 2 no caminho da feira, o reino se anuncia na voz verdadeira. Se um tropeçar, o outro segura. A missão floresce na fé que apura. De graça recebi, de graça vou levar. Jesus nos envia na missão de curar, do olhar. E vamos nós nessa missão no dia a dia. Caríssimos e caríssimas, o evangelho de hoje é Lucas capítulo 9, versículos 1 ao 6. E a gente vai falar um pouquinho antes, né, sobre a realidade que vivemos. Ontem, o nosso presidente, o Lula da Silva, esteve na ONU e fez um bom discurso, um discurso que há muito tempo nós não ouvíamos, né, nas Nações Unidas, falando, né, da necessidade de se criar um Estado palestino, de reconhecer de fato o Estado palestino. Também fez memória de Pepe Mujica e de Papa Francisco, lembrou de Papa Francisco, algo que nos emociona muito, né? Papa Francisco sendo um sinal de paz na história da humanidade. E nós também tivemos a graça de ouvi-lo falando sobre a realidade brasileira, né? Sobre o tarifaço, sobre a injustiça de cobrança de tarifa. Resumindo, Lula, ele mitou, ele fez um comentário que nos alegra muito em tê-lo como presidente nessas horas. Também a gente teve a fala do Trump. Trump falou que pintou um clima entre ele e Lula. Ele falou que 39 segundos deu para ele sentir o clima e quer fazer negócio com o Lula. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Já agendou, sem consultar o Lula, uma audiência para a semana que vem na Casa Branca. Vamos nos encontrar e iremos fazer negócios. É complicado, mas fazer o quê, né? Também, a gente ser um pouco mais local, para você que está no Rio de Janeiro, ontem a LERJ, a nossa querida Câmara Estadual, aprovou a volta vamos dizer assim, da gratificação faroeste. A gente não sabe o que é isso, foi um tempo da história do nosso querido país, aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, aonde o policial ele ganhava prêmios por combater, por prender, por matar bandidos. E havia uma letalidade muito grande. Ou seja, os policiais eles eram pagos para isso, quase que o esquadrão da morte do Estado. Isso foi comprovado lá em 2098, que isso não funcionava, pelo contrário, a violência não diminuía, e aí foi comprovado que era inválido. E agora, novamente, é uma reedição da gratificação faroeste, o pessoal fala isso, né? Só que agora eles trazem, né, com o número de fuzil capturado, vem uma adaptação, mas a letalidade também está garantida. Misericórdia, Senhor. Vamos nós para o Evangelho do dia? Na mesa simples, café coado, a graça de Deus já tem nos achado. De graça recebi, de graça vou levar. Jesus nos envia na missão de... Hoje Jesus envia os discípulos para a missão. Enviam 2 a 2 e lhe dá poder e autoridade sobre todos os demônios para curar doenças. Não é um poder militar, não é uma gratificação faroeste, tá, gente? Ou um poder político de dominação. É um espírito que ele envia como ungido, ele que é ungido de Jesus de Nazaré, para libertar os cativos, para abrir os olhos aos cegos e proclamar o ano da graça, lá em Lucas 4, 18 a 19. É um envio paradoxal. Ele não oprime, mas liberta, não humilha, mas levanta, não acumula, mas reparte. O envio se dá em duplas, como lembra Marcos capítulo 6, versículo 7. Sinal de que ninguém caminha sozinho. Melhor serem 2 do que um só, pois se caírem, um levanta o outro. Eclesiástico capítulo 4, versículo 9 ao 10. Na verdade, o Evangelho aqui traz para nós aquela versão lá de Deuterônimo capítulo 9, versículo 15. É preciso que tenha 2 testemunhas para que algo de fato tenha validade. E Jesus promete: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles.
Mateus 18, versículo 20. A missão é sempre comunitária. Quem caminha sozinho corre o risco de transformar o evangelho em projeto pessoal, em divulgação do próprio ego. O despojamento é radical de Jesus. Jesus, ele disse claramente hoje, não leve nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Jesus, o evangelho de Jesus é radical. Olha bem hoje, como nós, como líderes religiosos, que tem túnicas de 10 mil reais, paletós de 30 mil, gravatas de 20 mil. Jesus, isso está meio complicado. Como viver isso no dia de hoje? Essa é a verdade. O eco imediato, na questão do povo no deserto, de não carregar, de não acumular, é essencial. Ou seja, eles foram sustentados aí no contexto lá do povo do Antigo Testamento pelo maná, lá em Êxodo 16, e pela água da rocha também em Êxodo 17. E ali Israel aprendeu nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. O cajado, que é símbolo de segurança, de autoridade, de poder e de dinheiro, símbolo de status. E a túnica? A túnica extra é símbolo de reserva. Tudo é dispensado. A missão se faz na pobreza, diante da realidade do mundo que sempre quer ter muitas posses. Bom, Paulo, o querido apóstolo, já dizia, quando sou fraco, então é que sou forte. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pedro, quando o paralítico lhe pede algo, ele diz, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Atos 3, versículo 6. Ou seja, hoje nós temos aí igrejas, eu não vou falar nem da igreja que eu sou membro, mas todas as igrejas, onde nós temos padres e pastores, bispos, como senhores acumuladores de patrimônio. A preocupação é em ter algo, tipo uma túnica de 10 mil reais, uma casula, por aí afora vai, carros caros, patrimônio. Jesus hoje fala, o que eu fiz? Eu mandei ir sem nada, agora o povo tem muito mais do que precisa. E Jesus fala também sobre a hospitalidade. Em qualquer casa que entrares, ficai nela até partir dali. A hospitalidade é algo essencial para o povo judeu. E em virtude central das Escrituras, Abraão acolheu 3 visitantes, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 1-8. A viúva de Sarepta partilhou um pouco que tinha com Elias, lá em Reis 17, 8-16. E, ou seja, e Sunamita ofereceu um quarto a Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8-10. No Novo Testamento, Jesus é hóspede de Zaqueu, lá em Lucas, capítulo 19, versículo 1-10. E também ele é hóspede dos discípulos de Emaús, lá em Lucas 24, 29-31. A missão depende desta corrida, sinal de comunhão, não de estratégica logística. E para completar, para a gente já encerrando, Jesus, quando fala em sacudir a poeira dos pés, como testemunho contra eles, ele diz, não há vingança, mas é um gesto profético que Ezequiel 3:18 não advertiu. Fielmente, sem controlar o resultado. A missão é anúncio, não é manipulação. Também não é amaldiçoar quem não quer ouvir. Não é dizer que vai para aquele ou para outro lugar. Pois Deus tem o seu tempo para fazer a sua obra. Semear é colher, semear é testemunhar e não impor a nossa posição. Que a gente possa enviar e ser enviados como mensageiro do Senhor, respondendo às perguntas. Que peso preciso deixar para caminhar mais livre? Que hospitalidade eu estou dando para aqueles que vêm em nome do Senhor? E que hospitalidade estou recebendo? E quais são os demônios que preciso expulsar da minha vida para seguir mais fielmente o Senhor? Bom, eu vou parando por aqui. Peço a Deus nos abençoe e nos ajude. Reze por mim, que eu rezo por você. E que possamos caminhar na unidade, na fé. Eu sou Daniel Nonato. Serviço humilde é fraternidade. Quem busca palco esquece o Senhor, mas quem se doa revela o amor.
De graça recebi, de graça vou levar. Jesus nos envia na missão de escutar. Hoje Jesus também me envia para expulsar demônios de ódio e tirania. Com forró na praça vou anunciar. O amor de Cristo é pra libertar. De graça recebi, de graça vou levar. Jesus nos envia na missão de guardar. De graça recebi, de graça vou dar. O amor de Jesus ninguém vai comprar. De graça recebi, de graça vou levar. Jesus nos envia na missão de partilhar.